Salve, salve galera do terceiro ano, estamos aqui para mais uma correção de atividade, dessa vez sobre cadeias carbônicas. Então vamos lá para a primeira questão. Escreva a classificação completa das cadeias carbônicas representadas abaixo. Então na letra A nós temos uma cadeia aí e vamos classificar essa cadeia de acordo com o posicionamento do carbono, de acordo com o tipo de saturação, de acordo com a presença ou não de um heteroátomo, e assim a gente chega na classificação completa dessas cadeias. Então a primeira classificação é com relação à disposição da cadeia, se a cadeia é aberta ou é fechada. Como a gente sabe, então, se a cadeia tem extremidades, é porque a cadeia então ela é considerada como sendo aberta. Essa primeira classificação dela vai ser cadeia aberta. Segunda classificação agora, então a gente vai pela disposição. Se a cadeia ela é aberta, ela pode ser normal ou ramificada. A cadeia normal é aquela que só tem duas extremidades. E a ramificada, ela vai ter mais de duas extremidades. Então, circulando aí, é possível ver que a gente tem 4 extremidades com carbono. Essas extremidades aí, então, representam que essa cadeia ela é classificada como sendo ramificada. Então, é uma cadeia com mais de duas extremidades de carbono, é uma cadeia ramificada. A próxima classificação que a gente tem vai ser com relação à saturação. Se os carbonos da cadeia tiverem apenas ligações simples entre si, a cadeia é classificada como sendo saturada. Se possui dupla ou tripla entre si, vai ser então sendo insaturada. E conforme eu vou marcar aí para vocês, nós podemos ver que tem duas insaturações, ou seja, duas ligações duplas entre os carbonos. Por isso a gente vai dizer que essa cadeia é classificada como sendo insaturada. E por último, então, a gente tem a classificação aqui com relação à presença do heteroátomo, ou seja, se existe algum átomo diferente do carbono entre os carbonos. E a gente percebe que entre os carbonos a gente não tem a presença de nenhum heteroátomo. O oxigênio que tem aí ele está fora, né? Não está entre os carbonos. Então, nós dizemos que essa cadeia é classificada como sendo homogênea, tá bom? Vamos então agora para a letra B. Nós temos uma cadeia maior, né, com mais elementos, mas não tem problema. Primeira classificação também com relação aberto ou fechado. Então a gente percebe que não há um fechamento nessa cadeia, possui extremidades. Então é uma cadeia aberta. Já a segunda, já que ela é aberta, a gente pode classificar como sendo normal ou ramificada. Como tem mais de duas extremidades, como eu estou marcando aí para vocês, então a gente chega na conclusão que também é uma cadeia ramificada, por ter 4 extremidades, né? Mais que duas já basta para ser ramificada. E agora a gente vai com relação à saturação. A gente pode perceber que entre os carbonos não existe dupla ou tripla ligação. Existe dupla ligação entre carbono e oxigênio, mas não conta para a classificação da cadeia. Então essa cadeia ela é saturada. Cadeia saturada porque não tem ligações duplas ou triplas entre os carbonos, tá certo? E por último, então, com relação à presença do heteroátomo, diferente da outra, essa a gente já tem aí o nitrogênio entre carbonos, né? Se a gente pode ver aí que entre um carbono e outro na ligação tem um nitrogênio no meio. Então por isso que essa cadeia é classificada como sendo heterogênea, diferente da letra A. Vamos dar sequência aqui na letra C agora. Então essa daí é bem mais fácil, já percebe que é uma cadeia aberta, né? Só tem duas extremidades. Logo, se só tem duas extremidades, essa cadeia então vai ser classificada como sendo normal. Beleza. E entre os carbonos, nós podemos perceber que só existem ligações simples. Então, com relação à saturação, essa cadeia é considerada como sendo saturada. Saturada porque só tem ligações simples entre os carbonos. E agora, com relação à presença de um heteroátomo, nós vamos classificar ela como sendo homogênea. Aí você pode pensar, professor, mas tem um oxigênio ali entre os carbonos, né? Só que a gente tem que perceber o seguinte. A gente sempre tem que lembrar que existem algumas abreviações nas cadeias que podem induzir a gente ao erro, mas é só uma maneira condensada de representar a cadeia. Por exemplo, esse oxigênio aí, ele não está ligado entre os carbonos, ele só está ligado com o carbono do meio.
lembre-se que o carbono sempre tem que ter quatro ligações entre si, né? E entre outros elementos. Então o que a gente consegue ver aí, ó, você está vendo dois tracinhos aí, um de cada lado, duas ligações, e o oxigênio faz as duas ligações com ele. Então o oxigênio não está entre os carbonos, tá certo? O oxigênio ele está fazendo uma ligação apenas dupla, apenas com um carbono, e aí nós temos então uma cadeia homogênea e não heterogênea. Então a gente tem que sempre ficar ligado para essas abreviações, essas condensações que existem, né? São formas de representar a cadeia carbônica. Na letra D, nós vamos perceber aí que já tem uma estrutura diferenciada. Nós já temos uma parte aí da cadeia que é fechada, né? Que está até com essa figura geométrica aí. Então nós temos uma parte da cadeia fechada, mas tem carbono do lado de fora. Então a gente pode dizer que essa cadeia é classificada como sendo mista, tá certo? Uma cadeia mista. E aí, como tem essa cadeia fechada aí, a gente pode saber que a cadeia fechada pode ser considerada cíclica ou aromática, né? Então nós temos aí esse anel benzeno, sempre que tem esse hexágono aí com essa alternância entre dupla e simples ligação, nós chamamos de benzeno, né? Que é o anel aromático. Portanto, essa cadeia ela é aromática. E como ela tem mais de um anel aromático, né? Nós temos os dois aí em cada extremidade, então a gente diz que é polinuclear, por ter mais de um anel aromático. E fechando então a classificação, professor, preciso dizer se é saturada ou insaturada? Não precisa, porque toda a cadeia aromática tem que ter dupla ligação, né? Dupla e simples são alternadas, então automaticamente toda a cadeia que tiver anel aromático, ela já é insaturada. Então não precisa, mas se quiser colocar insaturada também não vai ter problema não, tá? E para fechar, a presença do heteroátomo. Então a gente percebe aí que ela é heterogênea, pois tem aí esses dois oxigênios entre os carbonos, né, fazendo uma ponte entre os carbonos. Então ele está entre os carbonos, por isso a gente considera essa cadeia como sendo heterogênea. E por último, na nossa letra E, nós vamos ter aí o seguinte, né? Uma cadeia aí na representação de linhas, e aí é importante a gente ver. Primeiro, a cadeia é aberta, tá certo? Tranquilo, tem extremidades aí. Segundo, normal ou ramificada. Então, cuidado com a estrutura de linhas para perceber onde é que tem as ramificações. Nós temos as extremidades que vocês estão vendo aí, né? Na esquerda com H3C, O, e na outra ponta, onde nós temos a dupla ligação com O e o OH. Então, a gente tem que perceber, tem que estar atento a essas situações. Então tem essa extremidade visível, mas tem as linhazinhas que eu vou marcar agora que representam que ela é ramificada. Então aí, ó, tá vendo essas linhas, esses traços? Aí são CH3. Então nós temos aí de fato uma ramificação. São várias ramificações nesse caso, né? Nós temos ramificações aí. Então por isso que essa cadeia vai ser considerada como sendo ramificada, tá bom? Agora vamos com relação à saturação. Já é possível a gente ver aí que ela é insaturada, pois tem duplas ligações. A gente está vendo esses duplos traços, né, durante toda a cadeia de linhas. Então ela é considerada como sendo insaturada. E por último, com relação à presença do heteroátomo. Então entre os carbonos da cadeia, existe algum átomo diferente do carbono? Existe. Então ela é heterogênea. Aqui nessa extremidade você pode ver H3C, O, aí o O está fazendo ligação com mais um carbono, que é o que faz dupla com o oxigênio, né? Então, nesse ponto aí, nós temos esse oxigênio aí que está entre os carbonos. Então, por isso que nós temos aí uma cadeia então sendo considerada heterogênea, tá bom? Então, é ficar atento nesses mínimos detalhes que a gente pode ter nessas cadeias carbônicas e nas representações dela. Vamos passar então para a segunda questão. Nós temos aqui, considerando os compostos a seguir, então nós temos 5 cadeias representadas aí. Letra A pergunta, quais delas apresentam cadeias carbônicas ramificadas? Então, para a gente perceber como estão todas em linhas retas, linha reta, né? Nós temos que perceber que existem algumas abreviações, porque a gente a priori pode olhar assim e não identificar nenhuma ramificação, porque está tudo em uma linha, né? A gente só está vendo duas extremidades, a da direita e da esquerda. Mas a gente tem que observar direitinho e ser atento para saber que às vezes tem ramificações sim. Então na primeira aí,
nós temos H3C, CH2, 2, CH3. Então a gente tem esse ponto aí com uma abreviação. Nós temos aí 2CH2, como está dizendo. Então ela é representada dessa maneira. E aí a gente percebe que não tem de fato nenhuma ramificação, porque continua sendo apenas duas extremidades. Uma ponta de carbono e outra ponta com carbono. Olha, beleza, então. Então na primeira não tem ramificação. Vamos para a segunda então agora. Na segunda nós temos aí C, CH3, 3, CH2, CH3. Então olha a outra abreviação que nós temos aí, né? CH3, 3. Então são 3 CH3. Então esses 3 CH3 está ligado com quem? Com esse carbono que está sozinho aí na frente. Então a representação vai ficar dessa maneira, ó. O carbono que está sozinho, C, ele está ligado com 3 CH3. Então tem um CH3 em cima, tem um CH3 embaixo, tem um CH3 à esquerda dele, tá? Então por isso que nós temos aí então essa representação. Agora sim, a gente já percebe que tem ramificações, né? O CH3 de cima, o CH3 de baixo são ramificações, porque eles ultrapassam o número de duas extremidades. Então você tem uma extremidade à direita, uma extremidade à esquerda, mas tem uma acima e outra abaixo. Então nós temos aí ramificação nessa representação. Então a gente já pode colocar aqui o número 2, né? Representando então a cadeia 2 como sendo ramificada. Seguindo então, vamos ver se a terceira também tem ramificação. Então a gente tem a abreviação aí no finalzinho, ó, CH3, 2. Então são 2 CH3, como eu posso marcar aí para vocês. Então a gente representa aí e ao final a gente destrincha. Então ó, o CH está ligado com 2 CH3. Então tem um CH3 à sua direita e vai ter um CH3 abaixo ou acima, não importa. Mas tem que estar ligado com esse CH aí. Então o que é que a gente tem aí? Essa cadeia também terá uma ramificação, porque a gente tem mais uma extremidade além das duas, além da esquerda e além da direita. A gente tem outra que poderia ter sido representada por você em cima, ou como eu fiz aqui, que eu representei ele abaixo. Mas o importante é que ele está ligado ao CH, né? Então nós temos aí a presença de uma ramificação, então a gente vai anotar aqui também a cadeia 3. Vamos para 4 então. Nós temos uma abreviação ali no OH. Então vamos representar aí H3C, CH2, CH, aí tem o OH entre parênteses e CH3. Por que esse OH está entre parênteses? Porque ele quer dizer que ele está ligado apenas com o CH que vem antes dele. Então a gente representa isso aí, ó. Tendo esse OH ligado apenas com o CH, a gente percebe que não há ramificação, porque ramificação é só quando há mais de duas extremidades com carbonos, e OH não é carbono, é hidroxila. Então por isso que não conta como sendo cadeia ramificada. Só tem extremidade de carbono na esquerda e na direita. Pronto, duas extremidades, acabou. É uma cadeia normal. E o item 5, nós temos aí H3C, CH e tem um BR no meio, que é o bromo, né? Aí CH de novo, BR novamente e CH3. Então o intruso aí é o BR. Então o BR, que é o bromo, ele faz uma ligação com o carbono. Então a gente representa ele dessa maneira, ó lá. Ele, tanto um quanto o outro está ligado com esse CHI, que é esse carbono e hidrogênio que estão aí no meio da cadeia, tá certo? No meio da cadeia. E aí nós temos então a não ramificação também, porque bromo não é carbono. E para contar como ramificação sempre tem que ser carbono. Então nós chegamos à resposta da letra A, que apenas A2 e A3 são estruturas de cadeias carbônicas ramificadas. E aí na letra B, pede que a gente indique o número de carbonos secundários existentes nas cadeias ramificadas, ou seja, na cadeia 2 e na 3. Então tá aqui A3, tá aqui A2, representada para vocês. E aí lembrando, carbono secundário é aquele que faz duas ligações com outros carbonos. Está ligado, melhor dizendo, carbono secundário é aquele que está ligado com outros dois carbonos, tá certo? Então na 3, ó, nós temos esse CH2 aí, esse carbono, ele está ligado com dois carbonos, né? O da esquerda e o da direita. Então ele é secundário, não tem mais nenhum outro nessa estrutura sendo secundário. Na estrutura 2, nós vamos também ter esse CH2 aí, que é secundário. Então tanto na 2 quanto na 3, nós temos apenas um carbono secundário em cada estrutura, tá certo? Então com isso a gente chega ao final da resolução dessa atividade,
Então, galera, por hoje foi isso, tá certo? Continue estudando e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!